Olá pessoal, mais uma vez estamos com uma aula de Química, professor Charles com vocês e vamos, hoje eu vou dar uma geral, falar um pouquinho, algumas dicas importantes. Estamos na nossa reta final para a preparação para o nosso Enem, que já está na iminência de acontecer. Vou falar um pouco hoje de radioatividade e umas dicas gerais, né, sobre uns pontos importantes que nós devemos saber para a nossa prova do Enem. Ressaltando que na aula passada, o que nós fizemos? Eu falei para vocês das habilidades que é imprescindível o aluno conhecer para que ele possa ter um bom desempenho lá na sua prova, tá ok? Então, logo de cara, eu vou até o slide com vocês e vamos começar com essas dicas, né? E dar uma repassada em tudo que nós já falamos. E como eu disse, nós estamos na reta final. Então, não custa nós passarmos tudo o que aconteceu e dar uma ênfase em especial em alguns tópicos. Vamos lá para o slide? Então, tá lá. Eu disse a vocês que a abordagem da química, né, lá no Enem, deverá privilegiar conceitos relacionados ao cotidiano. Veja bem, sempre conceitos relacionados ao cotidiano, em problemas ambientais ou de saúde. Por exemplo, assim questões como poluição, já falamos de poluição, lembra dos poluentes, dos óxidos poluentes? Falamos de chuva ácida, falamos do efeito estufa ou até mesmo radioatividade. São fortes candidatas a aparecerem no vestibular. Então vejam vocês, não podemos esquecer que tudo isso que nós discutimos aí é sempre frisar. Cuidado com os problemas ambientais, cuidado com tudo isso daí. Por quê? É o que é abordado no Enem, gente. É sempre abordado no Enem. Eu citei para vocês ali o fenômeno da radioatividade, tá ok? Muito cuidado, as questões sempre tem aquele texto enorme, onde o aluno tem que ter uma paciência, tá? Uma boa paciência para evitar qualquer constrangimento lá nas suas questões, tá? E só para concluir, eu quero que você dê uma olhadinha, olha lá, ó. Tópicos que nós necessitamos revisar, tá lá. Cálculo estequiométrico deve cair no Enem, com certeza, mas não questões tão rebuscadas, complexas. Básica, aquela regra de 3 simples, né? Ácidos, bases, sais e óxidos pode cair também, pois isso é importante ter o conceito fixado, ficar muito esperto com isso, né? A banca examinadora deverá fornecer informações sobre fórmulas, caso sejam necessárias. O que mais? Ligações químicas. O aluno tem que saber quais são as diferenças entre ligação iônica, ligação molecular e ligação metálica. Na química orgânica, questões ligadas ao nosso cotidiano costumam tratar desse tópico da química, tá? Fisicoquímica, perguntas sobre o pH, já falamos nas aulas passadas, né? São tradicionais, sempre com alguma historinha do nosso dia a dia, tá? Então, turma, é interessante nós revisarmos isso. Na parte de química orgânica, na próxima aula eu vou aprofundar com vocês, dar uns toques interessantes. Mas algum aluno fica passando, nossa, eu perdi essa aula que tratava desse assunto. Não tem problema algum. É só você se inscrever lá no nosso site, www.acerteosponteiros.com.br, onde você pode revisar. Tá? Você acessa o nosso site, faça uma revisão de todos esses contextos, esses tópicos que nós discutimos no passado, tá ok? Mas hoje, especificamente, o que eu quero falar com vocês? Falar um pouco de radioatividade, tá? Não existem questões difíceis sobre radioatividade no Enem, mas é imprescindível o aluno conhecer um pouquinho as diferenças entre fissão, fusão nuclear. Isso é importante, tá ok? Lembrando que nós analisamos o átomo, analisamos o núcleo desse átomo. Quem são as partículas nucleares? Não podemos esquecer que nós temos lá os prótons mais os nêutrons, tá ok? E ao redor desse núcleo, né? Ao redor desse núcleo, onde estão alojados os prótons mais os nêutrons, nós temos os elétrons. E qual a diferença de fissão, fusão nuclear? Isso eu vou até o slide mostrar para vocês como funciona essa tal radioatividade e depois, com certeza, vamos fazer exercícios de aplicação para entender esse tal fenômeno da radioatividade. Vamos lá? Então vejam vocês, tá lá. Ressaltando, não posso esquecer também, né? A utilização de recursos naturais, formas de obtenção de energia e tecnologias de produção são alguns dos temas que podem ser cobrados também no Enem. Não esqueça disso, fica muito esperto. Já falei isso em aulas passadas, mas não custa ressaltar, tá?
Então vamos lá para o tópico principal, radioatividade. O que nós temos lá? Perceba que nós temos lá o símbolo da radioatividade, isso é imprescindível, o aluno ficar sempre esperto com isso, tá? Olha lá, radioatividade. É a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis, com o objetivo de adquirir estabilidade. Lembra que eu falei? Núcleo, as partículas nucleares, prótons e nêutrons. Não posso esquecer disso, tá ok? Continuando lá a definição de radioatividade. A emissão de partículas, seja ela alfa, né, faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de outro elemento químico diferente, tá? Gente, é interessante ressaltar, todo elemento químico ele é radioativo, só que existem aqueles que emitem radioatividade até chegar ao seu isótopo, até atingir a estabilidade, como tem aqueles que são estáveis por natureza. Mas o que o aluno deve conhecer sobre esse quesito radioatividade? Conhecer que o decaimento, tempo de meia-vida, isso é bom você sempre estar revisando. No nosso próximo encontro eu também vou fazer exercícios com isso, tá? Com essas definições. Mas antes de chegar lá, vamos definir em que dá hoje, tá ok? Agora, o que o Enem está exigindo? Onde são aplicadas essas técnicas, esta radioatividade no nosso cotidiano, tá ok? A seguir eu vou listar para vocês algumas aplicações da radioatividade em nosso cotidiano, que é de extrema importância você conhecer para as questões de aplicação lá do Enem, tá ok? Olha lá no slide comigo quais são essas aplicações do nosso cotidiano. Vamos lá. Então veja, olha lá. Ó. Nós temos, na produção de energia elétrica, né, usa bastante radioatividade. Como é que funciona? Os reatores nucleares produzem energia elétrica para a humanidade, que cada vez depende mais dela. Baterias nucleares são também utilizadas para a propulsão de navios e de submarinos. O que mais? Onde é aplicada a radioatividade na nossa indústria? Tá? Em radiografia de tubos, lajes, para detectar trincas, falhas ou corrosões. No controle de produção, no controle do desgaste de materiais, na determinação de vazamentos em canalizações, oleodutos, na conservação de alimentos, na esterilização de seringas descartáveis. Tá vendo, gente? Bastante coisa na indústria usando o fenômeno da radioatividade. Na química, tá? Olha lá, onde aplicamos na química a radioatividade? Em traçadores para análise de reações químicas e bioquímicas, em eletrônica, ciência espacial, na geologia, na medicina e assim por diante. Aplicações na medicina. A medicina usa bastante radioatividade. De que jeito? Olha lá. Ó. No diagnóstico das doenças, como traçadores, né? Tireoide usa lá o iodo, né? Com a massa 131. Tumores cerebrais, nós usamos lá o mercúrio, né? Para câncer, nós usamos cobalto, usamos césio e assim por diante. Turma, não posso esquecer que na medicina está usando bastante isso daí, principalmente para esses doentes de câncer. Usamos elementos radioativos. Qual a função desse elemento radioativo? Tentar amenizar lá as células cancerígenas, né? E nós usamos os elementos radioativos, por exemplo, lá o cobalto, o césio, depende de toda a prescrição médica e assim por diante. Então veja, existem vários campos, vários pontos onde nós aplicamos a radioatividade no nosso cotidiano. Isso é de extrema importância o aluno conhecer, como eu disse agora mesmo, tá ok? Mais um ponto interessante, isso eu acho que é de extrema importância. Como eu disse, o que é fusão? O que é fissão nuclear? Isso é um ponto importantíssimo que eu quero definir com vocês e logo na sequência vamos fazer um exercício para que nós possamos compreender isso daí. Ressaltando que
ficar muito esperto com o contexto, com as questões, com o enunciado, verificar tópico a tópico, questão por questão, tá? Ficar muito esperto com as alternativas, por quê? As questões do Enem são questões contextualizadas, né? Que exigem muito a paciência do aluno, sempre correlacionando com os nossos casos do cotidiano. Você viu todas essas aplicações da radioatividade? Isso eu preciso saber. E correlacionando tudo isso, vai facilitar o seu desempenho e com certeza você vai ter um bom êxito aí nas suas provas, tá? Vamos ver as definições de fusão e fissão? Vamos lá, ó. Tá? Tem mais algumas aplicações, né? Na agricultura, aplicações na geologia, arqueologia, né? Também algumas aplicações, tá? Mas tá lá. Fusão ou fissão nuclear? Vamos verificar isso daí? Tá lá. Fusão. O que vem a ser essa fusão? É a união de núcleos pequenos, formando núcleos maiores e liberando grande quantidade de energia. Repetindo, fusão, né? Nós temos aí a união de núcleos pequenos, lembrando que nos núcleos nós temos lá os prótons mais nêutrons, né? Formando núcleos maiores e liberando grande quantidade de energia. Para ocorrer fusão nuclear, é necessária uma temperatura muito elevada, pelo menos na ordem de 10 milhões de graus Celsius. Veja bem, 10 milhões de graus Celsius. Fusão, muita temperatura. Na fusão também, é a reação que ocorre quando uma bomba de hidrogênio explode. Pô, quer dizer que a bomba de hidrogênio é uma fusão nuclear? Sim, importantíssima essa informação. No entanto, para que a fusão ocorra, é necessária uma altíssima temperatura, como nós comentamos agora mesmo, que é conseguida através de uma explosão de uma bomba atômica, que funciona como detonador da bomba de hidrogênio. Em melhores palavras, eu preciso da temperatura elevada para que esta bomba acione, tá ok? É imprescindível isso na fusão nuclear. Agora, na fissão, o que vem a ser a fissão? Olha lá, ó. Processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, né? Liberando uma grande quantidade de energia. O nêutron, ao atingir o núcleo de urânio, né, por esse decaimento, como eu havia comentado, provoca sua quebra em dois núcleos menores e a liberação de mais nêutrons, que por sua vez irão atingir outros núcleos e provocar novas quebras, tá? É uma reação em cadeia, tá? Na fissão é uma reação em cadeia, análoga ao início de uma epidemia virótica, como se fosse, né? Por exemplo, uma pessoa transmite um vírus para duas, que transmite para quatro e assim por diante. Então, como é que fica essa diferença? Na fissão, perceba que eu vou quebrando por núcleos menores, diferente, né? Agora, uma coisa imprescindível, tanto na fissão como na fusão. Na fusão, o aluno tem que martelar, eu preciso de altas temperaturas. Isso é imprescindível, fique esperto com isso daí, tá ok? Tá lá. Vamos então para um exercício de aplicação, tá ok? Vamos lá então, gente, olha lá. Ó. Primeiro, questão 1 já caiu na FGV, falando sobre questões radioativas de fissão nuclear e fusão nuclear. Vamos lá. Então tá lá. Fissão nuclear e fusão nuclear, tá lá. Ó. Os termos são sinônimos. Toma cuidado, né, gente? Letra A, eu estou discordando. Não são sinônimos, não tem a mesma comparação. Fissão, você viu, né? Tem a definição clara e a outra não. Cada um tem a sua característica, né? Na dúvida, sempre revisando lá as nossas argumentações. Vamos lá. Letra B. A fusão nuclear é responsável pela produção de luz e calor no Sol em outras estrelas. Eu acho que isso é legal, por quê? Lembra de altas temperaturas? Gente, no Sol, estrela, com certeza, aquela alta luminosidade, consequentemente, isso é o quê? Eu tenho que ter altas temperaturas. Essa questão, essa alternativa, né, está plausível até o momento. Por quê? Devido às altas temperaturas agora, eu não posso definir isso como a nossa resposta correta. Tenho que ler as demais também. Mas eu acho que essa daí está dentro dos parâmetros acessíveis até o momento, tá ok? Olha lá, vamos ver então agora a letra C. Apenas a fissão nuclear enfrenta o problema de como dispor o lixo radioativo de forma segura. Gente, lixo radioativo, tanto na fissão como na fusão, os dois, né?
os dois são problemas que acontecem de lixo radioativo, tá? Aí você fala assim, será que é? Ali ele restringiu, falou que somente a fissão enfrenta o problema. Não, tanto na fissão como na fusão. Um exemplo claro disso daí, todos já ouviram falar que aconteceu um acidente em Goiânia, né? Com um elemento químico Césio-137. Qual foi esse acidente? Equipamentos, né, de médico hospitalar jogaram lá num ferro velho e o pessoal começou a quebrar aquilo ali, né? Que era um lixo hospitalar. E ali aconteceu o quê? As partículas radioativas do césio, né, foram emitidas lá nas crianças, no pessoal que estava em torno. E aquilo causou transtornos, né, para a população. E dentro disso, estou dizendo o seguinte, né, que tanto na fissão como na fusão, isso daí acontece. E na letra C, o que está falando lá? Que somente a fissão nuclear enfrenta o problema de como dispor o lixo radioativo de forma segura. Então veja, não é só lá, tanto em uma como na outra acontece. Então eu estou fazendo o quê? Vamos revisar. Letra A não são sinônimos. Letra B eu disse a vocês que está ok, mas ainda vamos verificar. A letra C cabe para as duas situações, tanto fissão como fusão. Vamos só agora verificar a letra A. Então descartando a A, né? Descartando a C. A B deixa stand-by. Vamos verificar a próxima aí. Então tá lá. D. A fusão nuclear é atualmente utilizada para produzir energia comercialmente em muitos países. Gente, não só a fusão. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos usando bastante o quê? A fissão. Por que usar a fissão? Porque a fusão é muito difícil de restringi-la, tá? O que eu digo de restringi-la? Você conseguir adequá-la, fechar todo esse cerco? Não. Nos dias de hoje, nós conseguimos produzir energia elétrica por meio da radioatividade. Mas tudo que está acontecendo no nosso dia, nós estamos usando a fissão. Por quê? É um método mais adequado de como controlar isso daí. Tá ok? Resfriando, câmeras de resfriamento, né? Veja hoje lá o que aconteceu lá no Japão agora mesmo. Nós tínhamos lá problemas de resfriamento. Qual a preocupação lá dos técnicos, do pessoal envolvido lá nos laboratórios de radioatividade? Como manter aquela integridade, né? Então o que aconteceu? Ali é específico de fissão, tá? Fusão. Acontece? É um fenômeno radioativo? Sim, mas é muito mais difícil. Já na alternativa, na letra D, está lá. A fusão nuclear é atualmente utilizada para produzir energia, comercialmente em muitos países. Não, eu estou discordando, né? É a fissão que é usada nos dias de hoje. Então, ó, estou descartando também a letra D, que é a fissão. Só trocou as palavrinhas, né? E por último, nós temos lá, ó. Ambos os métodos ainda estão em fase de pesquisa e não são usados comercialmente. Discordo, né, gente? Eles, com certeza, estão sendo utilizados comercialmente. Especificamente o quê? A fissão, tá? A fissão nuclear é o que está sendo utilizado nos dias de hoje. Com isso, o que nós temos como resposta mais plausível para a situação? Eu deixei a B stand-by, e com certeza é a letra B, né? Dizendo que a fusão nuclear é responsável pela produção de luz e calor do Sol em outras estrelas. Por que eu estou adequando a esta resposta? Eu estou falando que a resposta é a B. Por quê? Óbvio, gente, Sol, altas temperaturas. No início da questão, nas nossas discussões de radioatividade, de fissão e fusão. Sempre na fusão onde eu tenho bastante o quê? Temperatura. Aí vem aquele comentário, quer dizer que eu preciso de muita temperatura para acontecer isso? Com certeza, tal fato que a fissão é a mais ideal, é um jeito que a gente consegue mais restringi-la, né, de maneira mais eficaz, a fissão. Já a fusão é específica que está acontecendo lá no Sol, nas estrelas, aquele brilho intenso, altas temperaturas, tá ok? Então ficou assim, nossa resposta correta ficou a resposta letra B, tá ok? Letra B. A fusão nuclear é responsável pela produção de luz e calor do Sol em outras estrelas, tá? Opa, o Elinho apareceu, já tá. Mais uma questão para nós resolvermos. Tá lá, ó. Gente, essa questão não trata muito de conceitos químicos, são aquelas questões mais contextualizadas, mas eu achei de extrema importância colocar aqui, porque o aluno fica pensando, mas não tem química, não tenho conceitos de eletroquímica, tudo calma.
A prova do Enem é uma prova mais contextualizada, como eu sempre estou dizendo, tá? A prova do Enem exige o quê? A interpretação de texto, os conceitos, né? Os conceitos básicos. O aluno tem que conhecer todos os conceitos básicos da química, como da física, né? Como da biologia, tem que conhecer. Porque nós não só fazemos prova de química no Enem, nós fazemos prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Porém, nós temos aqui no nosso curso, no nosso programa, professores de diversos segmentos, onde cada um dá uma ênfase, né? Ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tá ok? Agora eu falo para vocês, é só química que cai? Não. Pense você, eu tenho que estudar para resolver uma questão de ciências da natureza. Lembra os comentários que eu fiz das habilidades que o aluno tem que ter? Eu coloquei as habilidades de química, mas não posso esquecer que eu tenho conceitos físicos, né? Tal fato que eu tenho até um tópico na química chamado físico-química. Então, não é só o Enem que está exigindo isso. Não, isso já vem do ensino médio, exige bastante. Eu tenho que conhecer física, tenho que conhecer química, biologia e o que cai lá no final. A interpretação de texto é imprescindível. Se o aluno não sabe interpretar, como fazer a prova, tá? Essa questão, tá? Tem um poema onde nós temos que correlacionar com as alternativas corretas, mostrando um pouquinho do fenômeno da radioatividade. Vamos para a questão número 2. Vamos lá. Leia o poema A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Está lá. Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, tá? Em relação ao poema, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. A rosa de Hiroshima é uma metáfora da bomba atômica lançada na cidade de Hiroshima, no Japão, na Primeira Guerra Mundial. Então percebam vocês, gente, o que o elaborador da questão quis mostrar para você aí? Perceba que ele jogou uma palavrinha lá da radioatividade. Qual que é o objetivo principal da radioatividade? Deteriorar tudo, né? E tem um trecho lá que deixa bem claro que aquela rosa deteriorada, aquela rosa de Hiroshima, quer dizer que é um assunto que, o que acontece? Eu preciso é aquilo que está totalmente destruído. E com certeza, qual que é a função da radioatividade, como eu comentei lá no início da nossa aula, né? Hoje em dia na medicina, na indústria, usa como o quê? Principalmente na medicina, está sendo utilizado a radioatividade como o quê? Para matar células cancerígenas, por exemplo, está usando como contraste para fazer determinado exame, tá? Então, na letra A dessa daí, o que está deixando bem claro lá? Eu preciso saber uma correta, a mais plausível. A rosa é uma metáfora da bomba atômica lançada na cidade de Hiroshima. Será? Não, realmente lá na Hiroshima aconteceu esse problema, né? Mas será que essa questão é a mais plausível? Vamos verificar as demais e depois fazer as devidas discussões, tá? Vamos ver a letra B. Esse poema trata-se de um cunho existencialista, uma vez que se restringe à representação dos conflitos de um único indivíduo. Na verdade, não foi só de um único indivíduo. Essa bomba de Hiroshima causou transtornos não só para uma pessoa, para várias pessoas, né? Então, olha o tempo verbal. Você percebeu que não tem muito de química aí? É questão da interpretação de texto, tá? A letra B eu estou discordando por enquanto, porque não foi só para um único indivíduo, aconteceu problemas para inúmeras pessoas, né? Vamos ver a letra C. As metáforas que constituem o poema apontam uma negação dos efeitos mórbidos da bomba atômica na vida humana. Essa metáfora fala só da bomba? Não. Perceba que o poema é bem contextualizado, tem bastante comparações, não somente da bomba atômica, não fala de efeitos da vida, né? E aí ele está falando de negação dos efeitos mórbidos da bomba, somente da bomba? Não, tem outras atividades, outros comentários registrados aí na sua questão, tá? Olha, então estou discordando dessa letra C. Vamos ver a letra D. A comparação entre a rosa e a bomba,
Deve-se ao fato de que a explosão da bomba atômica lembra uma rosa aberta. Lembra que eu falei para vocês? A explosão, a comparação. Obviamente, qual que é o objetivo principal da rosa? Não é desabrochar? Não fez uma comparação? Se você analisar o texto mais uma vez, você vai perceber que eu tenho esta colocação. Que colocação? Olha lá. A comparação entre a rosa e a bomba deve-se ao fato de que a explosão da bomba lembra uma rosa aberta. Tá? E de acordo, tem um trecho do texto que está bem claro isso daí, tá ok? Está bem clara essa informação. Eu estou concordando com a letra D, mas vamos verificar a letra E também, tá lá, ó. A referência predominante ao elemento feminino pode ser associada ao fato de que somente as mulheres foram atingidas pelos efeitos da bomba atômica. Somente as mulheres, gente. Um absurdo, né? O efeito da bomba de Hiroshima, que todos conhecem, foi um efeito que causou transtornos para várias pessoas, né? Então, gente, olha lá, ó. Eu fico aí com a resposta correta, letra D, tá? A comparação entre a rosa e a bomba deve-se ao fato de que a explosão da bomba lembra uma rosa aberta, tá? Gente, inclusive eu quero até voltar ao enunciado para mostrar o porquê disso daí. Vamos voltar até o poema? Eu queria voltar até o poema e mostrar. Olha o poema, tá lá. Pense nas crianças, mudas telepáticas, pense nas meninas, cegas inexatas. Tá vendo lá? Criança, generalizou, né? Tanto menino, menina. Pense nas mulheres, rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa. Olha, tá vendo? Essa rosa radioativa, a abertura lá daquele botão de rosa lá, causado pela radioatividade, olha a comparação. Estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Gente, então a comparação, eu posso dizer que fica mais plausível e fica a resposta D, tá? O que eu mostrei para vocês hoje, gente? O que é imprescindível para o Enem. Ter o conhecimento das aplicações da radioatividade. Fiz umas questões que já aconteceram em vestibulares do passado, tá? Onde tem que ficar sempre esperto com a interpretação de texto, tá? Como eu digo, gente, se faltou, você não entendeu, faltou algum tópico que você precisa revisar, acesse o nosso site www.acerteosponteiros.com.br, onde lá você pode assistir, faça um simples cadastro, você assiste, dá para revisar esta aula de hoje, como aulas passadas, tanto da disciplina de Química como dos outros professores, tá ok? Gente, no nosso próximo encontro, vou também complementar um pouco mais de radioatividade e começar também a fazer alguns pontos. Lembre-se, no início eu falei de vários tópicos discutidos, mas sempre vou fazer essa revisão. Como eu disse, estamos na reta final, preciso dar uma geral com vocês nesse quesito Química. Não só Química, lembre-se, ciências da natureza e suas tecnologias. Até a próxima aula.